Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia, da filosofia, das humanidades, às vezes até das exatas e biológicas, enfim, de tudo que possa nos ajudar para compreender o mundo. É claro que nosso ponto de vista é, no mais das vezes, geográfico, mas tudo que interessa a filosofia deve também nos interessar como geógrafos. Afinal de contas, o geógrafo é, antes de tudo, um filósofo. Bom, hoje venho aqui conversar um pouquinho com vocês, mais um pouco, né? Nós estamos aí num ciclo de debates sobre as categorias. Foi um projeto que eu empreendi, um projeto bem audacioso, visto que o tema das categorias, assim como da teoria da ciência, das epistemologias, né, das diferentes epistemologias em geral, são temas pouco populares, né? Mas como que eu busco aqui não é popularidade, sim debater com quem tem interesse. Nós estamos aí num circuito de discutir as categorias. Hoje nós vamos discutir algo diferente, na verdade, algo diferente não, algo que já viemos discutindo aí no canal, mas diferente do que estamos discutindo recorrentemente, que é aí o alfabeto das colisões do professor Vladimir Safat. Bom, hoje, como o alfabeto do Vladimir ele é bem, né, vamos dizer, caótico, né, um alfabeto das colisões mesmo, a ideia é que também aqui a gente, né, leia os verbetes não em ordem, mas na ordem que nós acharmos convencional. Inclusive, os verbetes no próprio livro não tem qualquer sequência lógica, eles podem ser lidos de diferentes maneiras. Então, agora eu quero ler com vocês um pouquinho, dois verbetes, então, em dois vídeos diferentes, para a gente tratar das questões identitárias, né? As questões identitárias, elas interessam muito à teoria crítica, ao marxismo, particularmente, né? E a gente entende essa necessidade da discussão das questões identitárias em relação a uma universalidade, né? A teoria crítica pensa um pouco nesse sentido, né? Como que eu posso retomar a universalidade na identidade? Então aqui nós temos dois verbetes muito interessantes que, de certa forma, discutem a questão da identidade, mas trazem nessa ideia de identidade toda essa questão da universalização, né? Que acho que tem uma função crítica fenomenal e fundamental para a gente. São dois verbetes. Primeiro, o verbete que fala sobre os heterossexuais, e depois o verbete que fala justamente sobre identidade. Não é? São dois verbetes aí interessantes no livro. Acredito que o verbete que nós vamos ler hoje, que é o verbete sobre a heterossexualidade, ou os heterossexuais, é um verbete interessante porque, de certa forma, ele retoma a universalidade da própria sexualidade. Ele faz com que nós compreendamos que os limites da sexualidade não são limites tão rígidos, não são limites que possam ser colocados em barreiras muitas vezes dualísticas, né, como a diferenciação recorrente entre heterossexuais e homossexuais. Quer dizer, qual é o limite dessa diferenciação na sexualidade? É de fato, pode-se falar na existência de heterossexuais e pode-se falar na existência também de homossexuais? E qual o limite dessa experiência humana? Talvez aqui o Safatli tenha tentado entender os limites da própria sexualidade mais do que da heterossexualidade, mas entender os limites do que é a própria sexualidade. Então a gente vai ler, porque eu acredito que introduz no nosso conjunto de discussões, discussões são fundamentais para a gente pensar uma teoria crítica de fato das identidades, dentro de uma universalidade da totalidade, que é o movimento no marxismo. Né? Quer dizer, ver que essas questões estão totalmente integradas aos princípios do que queremos discutir. Muito bem, já vamos começar então, página 51 do livro. Os heterossexuais. Safad ele já começa então dizendo: um problema relevante em certos debates sobre sexo e identidade que circulam atualmente ocorre quando se parte do pressuposto de que existem heterossexuais. Segundo essa ideia, heterossexual seria aquela pessoa cujas escolhas de objetos recaem sobre algo que seria o sexo oposto. O heterossexual é isso, aquele que tem a princípio, né?
o desejo pelo sexo oposto. Já vejam que aqui o professor Vladimir, ele já nos está colocando aqui, justamente o fato de que ele vai questionar, né? O pressuposto básico é esse, de que existem heterossexuais, mas em como isso pode ser aprendido na experiência concreta? Vamos tentar ir por esse caminho, né? Então, a princípio, essa seria a posição hegemônica em nossas sociedades, ou seja, viveríamos em uma sociedade na qual a maioria das pessoas teriam como escolha de objeto sexo oposto, de onde se seguiria algo como um certo binarismo próprio à vida dos pretensos heterossexuais, presos em uma dinâmica do desejo que só reconheceria homens e mulheres, sendo que um polo seria submetido a identificações e o outro a investimentos libidinais. Veja bem aí, né? O professor Vladimir, então, ele já está colocando essa ideia de binarismo, ou seja, a gente funciona numa lógica extremamente binária, que o sentido lógico mais simples é o binário. Talvez tenha alguma questão aí da própria mente humana nesse processo, né? Quer dizer, a lógica, tomada de maneira mais simples, ela é binária, é uma lógica do sim e do não. Ela não permite o talvez. E os heterossexuais, eles entram no interior dessa lógica, né? Então, assim, a humanidade está acostumada, é de fato, a maneira mais fácil de se pensar é a maneira binária. A gente pode pegar milhares de exemplos, mas a gente só para trazer um exemplo muito clássico e muito forte entre esquerda e direita. É claro que aqui não há uma questão, né? Não quero colocar o fato de que entre esquerda e direita existiria uma espécie de meio termo, mas existem níveis e existem diferentes concepções no interior de direita e esquerda. Existe uma esquerda mais moderada, uma esquerda mais radical, uma esquerda que é reformista, uma esquerda que apoia as pautas identitárias, outra esquerda que não. Existe uma direita que é mais liberal, uma direita que é mais estatizante. Então, há gradações no interior dessas concepções binárias. Mas nossa mente costuma trabalhar com essas concepções como se elas fossem modelos, né, hegemônicos. Nós tomamos ela pela simplicidade dessas colocações. Então a gente costuma trabalhar muito mais com a noção de sim e não. O talvez ele fica um pouco de lado, é o preto e o branco, mas o cinza, que é essa gradação entre o preto e o branco, né, os diferentes tons de cinza, eles acabam não aparecendo. Então, há de fato uma tendência que a gente reproduz pela facilidade dessa lógica, a gente reproduz essa tendência na observação dos fenômenos da experiência em geral, certo? E há uma certa dificuldade de se trabalhar para além desse binarismo. Acho que isso é um primeiro ponto, né? Segundo ponto seria essa ideia de que a experiência sexual está submetida a uma espécie de identificação por um lado e de, vamos dizer, como o professor coloca, né, investimentos libidinais de outro. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a identidade na heterossexualidade se dá em relação ao mesmo sexo, enquanto o investimento libidinal se dá em relação ao sexo oposto, entendendo que investimento libidinal aqui é o sexo, é o ato sexual, né? Enquanto, por outro lado, a identidade se dá pela identificação, né? Eu, sexo masculino, me identifico com o sexo masculino e, portanto, os outros homens eu tenho como identidade e não como investimento libidinal. Vejam só, isso daí é uma discussão que o Freud já empreende desde o século XIX. E o Freud empreende essa discussão entendendo justamente nessa questão da libido, já surge no Freud muito forte essa questão de uma dúvida a respeito de se de fato a heterossexualidade existe como comportamento tal como nós o classificamos na sociedade ocidental. Quer dizer, há investimentos libidinais de fato, mesmo entre aqueles que se dizem heterossexuais, há um investimento libidinal em relação ao mesmo sexo, mesmo naqueles que se dizem, porque para o Freud o sexo, ou vamos dizer, a sexualidade relacionada ao prazer, ela diz muito respeito a questões que ultrapassam, que estão para além dos limites do sexo como ato sexual. Vejam bem, investimento libidinal nesse caso para o Freud, não deve ser pensado como ato sexual. Mas o toque, o encostar, o abraçar, todos eles podem ou não estar revestidos de investimentos libidinais, com satisfações de prazer. Né? Entra aí toda uma dinâmica da sexualidade que está para além do ato sexual. Sexualidade para o Freud é muito mais ampla. Ela é o mecanismo básico da socialização humana.
E, portanto, ela ocorre em diferentes níveis, em diferentes medidas, de diferentes formas, de acordo com o momento da vida, não é? Então, vejam bem, aqui há toda uma carga de uma discussão psicanalítica que o professor está evocando para a gente já começar esse debate, nas entrelinhas, né? E aí o Safatli continua, mas há de se perguntar se toda essa gramática de binarismos heterossexuais realmente descreve alguma vivência concreta do sexual. Então veja bem, ele está preocupado com a experiência, né, a vivência concreta, o existir, né, e já coloca essa questão da gramática. O alfabeto das colisões, ele o tempo todo volta para essa questão da gramática. Porque é disso que se trata, principalmente isso aparece muito nos teóricos de Frankfurt, e o Safatli é um grande apreciador dessa tradição, essa ideia de você pensar a gramática como fundamento de uma discussão de teoria crítica, né? E justamente a questão dos heterossexuais entra no meio dessa discussão. Quer dizer, essa gramática que identifica os heterossexuais, que delimita o sentido de heterossexualidade, quais os limites críticos disso? Vamos lembrar que a ideia de crítica que surge no Kant surge justamente com o princípio de você observar a experiência, a partir da experiência ou do entendimento, você poder avaliar, né? O sentido de crítica é essa ideia de avaliação dos limites do conhecer e os limites do conhecido. Como eu conheço, como eu posso conhecer, qual o limite desse conhecimento, e também no meu próprio objeto, como eu delimito esse objeto, quais são os limites desse objeto que eu estou observando. Esse é um sentido forte de crítica. Quando isso vai para o Hegel e depois para o Marx, vai assumindo cada vez mais uma noção onde, principalmente no Marx, há um sentido de você observar como a sociedade está relacionada à construção dessa gramática, né? Dos conceitos, das gramáticas, da experiência e do próprio ato de conhecer, que enquanto para o Kant era um ato do entendimento, e o Kant como um idealista pensava essas questões a partir de uma universalidade desligada do concreto da sociedade, né? Era um idealista, então os seus conceitos eles eram lógicos, universais, eles não eram construídos pela vivência prática em sociedade, os conceitos kantianos. É claro que eram, né? Mas para o Kant não. E para o Kant, justamente isso. Não surge da sociedade. Os conceitos são conceitos que surgem no mundo das ideias, no campo do pensamento. Né? Os idealistas são aqueles que se pretendem descobrir o mundo a partir do sofá da sua casa. Né? Basta meditar. É o Descartes. Vai lá, medita, chega numa conclusão. Então, quando a gente está pensando aqui o Kant, é justamente isso. É uma universalidade que não parte do concreto da realidade social. Enquanto para a teoria crítica isso é fundamental, não há possível universalização de um conceito se a gente não pensa historicamente e geograficamente, certo? Então, essa ideia da gramática é isso, é uma gramática que para o Safatli surge no centro de uma discussão onde a construção das palavras é uma construção social, não é uma construção do campo das ideias. E justamente por ser social, a gente entende, então, que nos limites dessa gramática estão os limites das ideologias, das formas de pensamento, da realidade material do mundo que constrói o sentido dessa gramática. E que, portanto, a teoria crítica teria como função principal discutir essa gramática, reformulá-la segundo outros princípios, propondo novas interpretações e novos significados, certo? Continuando, então, ele continua lá e diz: talvez seria o caso de começar por se perguntar se heterossexuais realmente existem. Pode parecer que uma questão dessa natureza seria ociosa, algo como uma provocação especulativa, equivalente a se perguntar se existem de fato montanhas e números primos. Então, o que ele está dizendo aqui? Bom, pode parecer num primeiro instante que questionar a existência de heterossexuais seja uma coisa meio óbvia. Heterossexuais existem, como números de montanhas, né? Apesar de que não é tão óbvio a existência dos números, né? Os números são reais, mas não existem. De qualquer forma, entra um pouco. Será que a gente não está indo para uma discussão que seria mesmo chover no molhado? É mais ou menos isso que o Safatli está colocando aqui, né? E ele continua, no entanto, seria importante questionar que tipo de existência é essa, que se procura descrever quando se fala de heterossexuais. Então, que tipo de existência é essa? Quando a gente fala heterossexual, a gente está delimitando qual experiência da realidade. Que tipo de sujeitos tais termos cobrem? Continua o professor dizendo. Onde eles de fato estão? Em que tipo de categoria? As categorias, né? Para já juntar aí com o tema do canal, né?
Esclarecer esse ponto nos permitiria entender melhor quem são de fato esses apóstolos do binarismo de que tanto se fala. Pois o que aconteceria se descobríssemos que não há ninguém sob esses termos, que sujeito algum pode ser descrito dessa forma, que heterossexual é uma categoria absolutamente vazia? Já está começando a provocar, e se por acaso a gente começasse a entender que, na verdade, essa construção do heterossexual não existe. Heterossexualidade, portanto, não existiria. E aí ele continua. Não seria, afinal, uma atitude mais subversiva do que imaginar que podemos encontrar heterossexuais andando nas ruas, trabalhando conosco, ou mesmo vivendo em nossa própria casa? Então, seria mais subversivo propor justamente a quebra de um conceito, porque esse conceito ele não identifica um aspecto do real. Ele falsifica a realidade. Nesse sentido de falsificação, talvez a ideia de heterossexual surgiria como ideologia. É uma ideologia, ela inverte o real. Ela faz com que o real seja binário, quando na verdade ele não é. É mais ou menos essa discussão, inclusive a discussão que o Freud vai se empenhar em desenvolver. Continua o professor dizendo: cada época é marcada por certo modo de descrever posições emancipatórias e seus contrários. Cada época intelectual tem essa capacidade de interditar termos e colocá-los no interior de um campo de batalha, onde eles desempenham papéis nem sempre idênticos às potencialidades ambíguas de seus usos. Então vamos por partes. Então o professor coloca: cada época é marcado por certo modo de descrever posições emancipatórias e seus contrários. Veja, isso daí a gente, se pensando propriamente a questão da sexualidade, a gente tem lá o Foucault, né? A história da sexualidade, onde o Foucault ele vai defender muito a ideia de que, na verdade, o discurso sobre o sexual é um discurso que, a respeito do qual se busca falar cada vez mais do sexual. Não é? É um discurso onde esse sexual ele vai sendo cada vez mais introduzido, mas segundo um discurso controlado. Então, o modo de controle sobre o sexual não é a negação sobre o sexual, sobre a fala, sobre o discurso, mas é a regulamentação do discurso. É o fato de que, a respeito desse discurso, algo será observado, delimitado, controlado, certo? Então já é uma referência para a gente pensar aqui, né? O próprio Foucault ele vai buscar pensar a sexualidade e as palavras e as coisas nesse sentido, de como certos discursos vão se tornando dominantes, introduzindo certas lógicas de controle da gramática, das ideias, da ideologia, dos processos emancipatórios e também dos processos repressivos. E aí depois ele diz, vamos ver com calma, ele diz o seguinte, cada época intelectual tem essa capacidade de interditar termos. Então, cada época, a sua intelectualidade em cada época gera, de certa forma, a possibilidade, né, de se interditar, né? Ou seja, a capacidade de reprimir certos termos, certas palavras e colocá-los no interior de um campo de batalha, onde eles desempenham papéis nem sempre idênticos às potencialidades ambíguas de seus usos. Então, quer dizer, os termos são utilizados historicamente e estão sujeitos a toda uma discussão que nem sempre é a discussão a respeito do qual os termos originalmente estavam se propondo discutir. É o caso que ele está fazendo aqui sobre a heterossexualidade, né? Quer dizer, será que ela reafirma esse binarismo ou não? Talvez a experiência prática nos diga alguma coisa. E aí ele diz: nos acostumamos a um dispositivo de crítica que consiste em dar valor a termos até então marcados pelo selo da exclusão, do preconceito, da injúria. Né? Então, nos acostumamos a um dispositivo de crítica que consiste em dar valor a termos até então marcados pelo selo de exclusão, de preconceito, da injúria. Fazemos uma espécie de transvaloração como estratégia crítica. Mas, então, ele está dizendo o que aqui? Às vezes, alguns termos que nos surgem pelo preconceito, nós reafirmamos esses termos como forma de emancipação. Nós assumimos os papéis que nos são impostos e, de maneira crítica, os reafirmamos, não é? Então, muitas vezes, termos que foram usados pejorativamente são apropriados como forma de resistência. Não, mas de fato eu sou, né? Quando você chama alguma pessoa por aquele termo pejorativo, que é muito utilizado em relação aos homossexuais, aquela palavra com V, que eu não posso falar, senão o YouTube já corta meu vídeo, né? É, justamente você tem aí o fato de que, ao se apropriar desse termo, que começa com V, né? V, I, A e por aí vai, o que a gente tem por consequência? Uma reafirmação do valor que é sou mesmo e defendo essa posição e a liberdade dessa existência.
certo? Então, há todo um mecanismo crítico que defende a apropriação e essa transvalorização daquilo que seria visto como preconceituoso, agora com forma de reafirmar uma identidade com forma de resistência. E aí o professor continua e diz o seguinte: mas há também outro dispositivo de crítica, não menos importante. Ele consiste em restituir a termos bem conhecidos suas contradições, ambiguidades, sua instabilidade, fazendo com que o muito familiar exponha o estranhamento que lhe foi espoliado. Talvez seja necessário algo dessa natureza para falar de sexo hoje. Então vejam bem aí, o professor Safatli, ele está falando de um outro mecanismo. Então aqui, vejam bem, ele introduz aqui duas possibilidades críticas em relação à gramática. Essa primeira é, como eu disse, há uma possibilidade crítica que é a transvalorização da palavra e do conceito, no sentido de que eu posso reafirmar certos conceitos que são utilizados de determinada forma pejorativa com um mecanismo de resistência. É uma primeira possibilidade, transvalorar conceitos. Uma segunda possibilidade seria você revelar as contradições no interior desses conceitos. A inadequação do conceito em relação ao real, certo? Ou seja, o fato de que o conceito, tal como é construído, a palavra, tal como nos é apresentada, não diz respeito ao real, mas diz respeito, na verdade, a uma construção que que traz no seu interior o estranhamento. E essas construções gramaticais perante o real, elas sofrem o efeito da contradição e revelam sua inadequação, sua ausência de potencialidade, sua fragilidade. Então vejam só, é muito interessante essa maneira de pensar do professor Safatli, esses dois mecanismos críticos, ele vê como mecanismos importantes. O que ele vai valorizar aqui quando ele fala da heterossexualidade é esse segundo mecanismo, onde não é a transvalorização, mas a apresentar as contradições no interior dessas palavras. Isso é muito importante e nos remete mesmo à questão que envolve a ideologia. Vejam que para o Marx, né, vocês pegarem um livro como a Ideologia Alemã, mas não só esse, os livros mais de juventude, se vocês pegarem mesmo a crítica da filosofia do direito de Hegel, vocês já veem uma crítica nesse sentido de fazer com que as palavras elas encontrem seu real sentido no choque com a realidade. Então, essas palavras, quando elas entram em contato com o real, elas não se sustentam. Elas apresentam suas ambiguidades, suas contradições. Elas apresentam essa dificuldade de manter uma construção, uma concreticidade do real. Então, essa é uma maneira interessante. Por que nos remete à ideologia? Porque, num determinado sentido, muito forte da teoria do Marx, ideologia é uma inversão da realidade, certo? Um conceito que a gente trabalha muitas vezes, certo? De ideologia. A gente já discutiu ideologia aqui no canal, mas vale a pena dar algumas noções básicas, né? A ideologia ela pode assumir aí alguns sentidos. Primeiro sentido é a ideologia como campo de estudos. Ideologia, logos, logia, né? Diz respeito a campo de estudos. Surgiu assim a ideia de ideologia, né? Estudo das ideias. Como essas ideias surgem, se desenvolvem, como elas vão, né? Como que surgem, se desenvolvem, se transformam, o campo de estudo das ideias. Uma outra possibilidade para se pensar a ideologia é a ideologia como falsificação do real, que durante muito tempo se tomou essa noção de ideologia como uma forma empobrecida. Inclusive o professor Antônio Carlos Robert Moraes, no seu livro Ideologias Geográficas, um livro aí que foi assim, basilar, eu diria, para depois o desenvolvimento do livro que é a Ideologia, da Marilena Chauí, acho que eles estão num contexto muito próximo, né? Inclusive, acho que o professor Moraes tem essa certeza, né? Essa convicção de que o professor Moraes adiantou muita coisa que a Marilena Chauí escreveu ali, né? No que é a ideologia. Apesar de que não estou aqui desmerecendo o mérito da professora, não. Ela foi por outros caminhos. Mas estou valorizando os geógrafos, que são geralmente esquecidos. Então vejam, o segundo sentido de falsificação, o professor Antônio Carlos Robert Moraes, que é cientista social e geógrafo, ele considera como uma maneira empobrecida. E ele valoriza a ideia de que ideologia é a experiência política da praxis, né? A ideologia, na verdade, seria o modo como, vivendo em determinada sociedade, né, uma determinada experiência política vai se produzindo a partir de um conjunto de práticas e ideias. Isso é praxis, né? Então, nesse sentido, esse é um sentido muito forte do professor Antônio Carlos Robert Moraes e que surge no sentido marxista também, numa certa linha de pesquisa e de pensamento muito forte, que entende ideologia a partir de duas concepções de mundo, né?
que é a concepção da burguesia e do proletariado. Por isso ela é uma expressão política da praxis, porque o proletariado ele tem uma certa noção do que é a vida em sociedade, que nem sempre é a noção que de fato inclui a sua existência. Por isso a alienação, né? A fetichização, a alienação, ele assume a ideologia da classe dominante. E tem a ideologia da classe dominante, que é a ideologia da burguesia. Mas vejam, aí nesse próprio princípio, continua, né? Apesar do professor Antônio Carlos Robert Moraes dizer que é um empobrecimento falar de falsificação, ele não escapa da ideia de falsificação quando ele fala que a ideologia é uma experiência política da praxis. Porque se ela precisa admitir que um desses polos da experiência política, no caso, o polo dos burgueses, é uma experiência de falsificação do real. Isso é muito importante porque, para que determinada ideia se sustente a partir da ideologia dominante, ela precisa inverter a realidade. Porque se ela demonstra o real como ele é, o sistema não se sustenta. Porque o real, de fato, para o marxismo, tomado pela noção de realidade como existência concreta, real e realidade não é a mesma coisa, né? A gente pode depois fazer um vídeo para discutir isso, né? Mas o real, como entidade metafísica, ele não necessariamente é o concreto. Inclusive, há uma forte discussão para pensar se o real ele não seria, na verdade, algo vazio. Não é? Realidade é as formas como historicamente o real se manifesta. É outra discussão. O real ele está muito relacionado à noção de uma noção metafísica de verdade, ou inclusive na própria psicanálise, que é algo que a gente está trazendo aqui para discussão, o real ele assume, por exemplo, no Lacan, uma certa perspectiva do não compreendido, quer dizer, o não simbolizado é o real, né? O real, na verdade, ele é a ausência de gramática. Então não é desse real que eu estou me propondo a falar aqui quando eu falo de que o conceito de heterossexual ele encontra os limites, né, críticos no real. Não é o real do Lacan, né? Os limites críticos na experiência concreta são os limites críticos da experiência efetiva, da experiência social, do modo como essa sociedade se organiza. Ou seja, não é também um empirismo chato, não é um empirismo bobo aqui. É um empirismo que, na verdade, se manifesta com o materialismo marxista, o materialismo dialético histórico. Ou seja, quando nós pensamos a heterossexualidade em relação à realidade manifestada pelas relações de classe, pelo modo como se produz nessa sociedade, que é a infraestrutura, além dos seus modos culturais e de produção de ideias, a gente consegue chegar numa manifestação de uma noção de heterossexualidade que não se sustenta pela sua própria gramática, ou seja, não sustenta o binarismo proposto inicialmente na noção de heterossexual. Certo? É essa discussão que está se encaminhando para ser feita aqui. E qual a função da ideologia nesse caso? Reforçar certos conceitos que manifestam uma falsificação da realidade. Né? Então é importante, no sentido da falsificação, que você manifeste o contrário, inverta. Então, se a realidade, tal como ela se manifesta no capitalismo, é uma realidade marcada pela exclusão social, pela desigualdade social, a ideologia, no sentido da burguesia, ela trata de fazer o quê? Reconstruir uma sociedade da meritocracia. Uma sociedade onde o real, que é a desigualdade estrutural, o real, que é o preconceito, ele surge, na verdade, manifestado ideologicamente pela falsificação como um real que, na verdade, é o real da meritocracia. Ó, você é pobre porque você quer, porque você não se esforça, não é porque existe todo um sistema de desigualdade e de exclusão, certo? E isso se manifesta nas formas estruturais dos preconceitos, certo? Por exemplo, na questão do racismo, na questão da homofobia, né? Há todo um conjunto de ideologias dominantes de controle do sexo, de controle do discurso sobre o sexual, que é, no fundo, um controle sobre o que é o normal. Isso é ser normal. O heterossexual é o normal, nessa perspectiva ideológica, né? De falsificação. E por isso mesmo, quando o professor Safatli propõe essa desconstrução do conceito em relação à realidade, entendendo a ambiguidade e as contradições desse conceito, ele quebra com essa noção de normal. Esse normal deixa de existir para se transformar em alguma outra coisa. Bom, pessoal, acho que tá bom para a gente fazer essa discussão inicial. Gostaria muito que vocês deixassem suas impressões, suas ideias, seus questionamentos
a respeito do debate de hoje aí nos comentários, para que a gente possa continuar desenvolvendo, né? Como eu disse, esses comentários vou responder em vídeo no canal do YouTube, vou juntar quando tiver um número considerável de comentários, vou comentar o comentário de vocês, certo? Então deixem aí, porque eu darei uma resposta, vocês vão ter a oportunidade também até de me dar uma réplica, de responder, né, de falar. Abre espaço até para alguém que queira me mandar algum vídeo, pode também mandar algum vídeo, manda para o meu e-mail e eu coloco no canal, para que a gente possa fazer essa interlocução que eu acho importante, ou até mesmo, como já aconteceu de outros casos, fazer uma videochamada e conversar e ter um debate maior e levar isso para o YouTube depois, certo, pessoal? Então a gente termina o verbete por aqui, mas a gente continua ele em outro vídeo. Só para que a discussão não fique aí com 2 horas e meia, para que ela seja, né, produtiva no tempo de vocês, né? Um tempinho razoável de vídeo. É isso, pessoal. Então paramos na página 53 do Alfabeto das Colisões, do professor Vladimir Safat. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima.